Bom dia, nós estamos começando aqui a nossa reunião de avaliação, né, entre a espaçonave educativa, avaliação do concurso cultural de desenho e personagens de papel. Isso aí. Então, Rafa Vasques e eu, Samuel, estamos aqui para avaliar, segundo o edital, os critérios, né, tanto de desenho quanto de descrição do personagem. Então, nós recebemos aqui as inscrições desse concurso, foi finalizado dia 27, e agora a gente vai para a avaliação. Bom dia, Rafa, bora lá? Bom dia, vamos lá, vamos ver os desenhos aí. Legal. Quer que eu leia a descrição, por Eu, gentileza? eu, eu leio a descrição, você faz a análise Personagem do do desenho. personagem, né? Tá. Tião é morador do Pantanal Mato Grossense, sempre acompanhado de seu facão. Tião desvenda os mistérios do Pantanal e luta para que seu povo ribeirinho não seja extinto por causa das consequências da poluição das águas do Pantanal. Por essa luta, ele vai contar com a ajuda de seres mitológicos do Pantanal. Certo. Então a gente tem aí, né, o desenho e fazendo uma tentativa de aproximação das duas linguagens, né, do texto, da Uhum, descrição e do desenho, a gente pode analisar o quão, vamos dizer, o quão próximo isso está, o quão bem ilustrado isso está. uhum, E aí, partindo desse princípio, assim, a gente pode ver que nesse desenho aí a gente tem um personagem que é uma boa representação do que está sendo demonstrado aí na descrição textual dele. uhum, Estilisticamente também a gente tem já uma espécie de proposta, né? Você tem uhum, um estilo do desenho um pouco mais criativo, então tem uma questão de uma criatividade nas formas, né? Não é uma coisa totalmente reconhecível de outro lugar específico, ou seja, não é uma cópia, é uma coisa uma totalmente cópia. original. Uhum, Tem assim, uma boa caracterização, não dá para uhum, dizer que está fora, mas também não dá para dizer que houve também uma super elaboração, assim. uhum, A princípio, a gente pode dizer que é um bom trabalho, um bom desenho de personagem. E aí a gente tem que ver, assim, a gente vai analisar dentro do contexto do que foi enviado, né? Para com a gente poder certeza. ver onde ele se encaixa. Mas, para mim, está um desenho bom para mais, assim, está bem interessante. Uhum. Do ponto de vista textual também, né, ele tem a questão a descrição, né, do personagem. Na verdade, não descreve o desenho em si, mas descreve sim o personagem, essa era a proposta, né? Uma construção assim sucinta, rápida de quem é esse personagem e ali um pouquinho da sinopse também do que esse personagem vai viver. Uhum, Eu faria só a observação do seguinte: a questão da repetição da palavra Pantanal, né? uhum, É claro que é um concurso de desenho que prevalece aqui é a avaliação do desenho uhum, acompanhado do texto, né? Mas se a gente for levar em consideração, pode ver que ele repete várias vezes, né? Pantanal, olha, uhum. uma do Pantanal Mato Grossense, depois ele repete Pantanal e luta, depois ele repete Pantanal. Então, assim, não é um curso de texto, né? De escrita, mas a gente avalia também que só no texto tem essa questãozinha, né? Sim. Mas é bem correspondente ao desenho, à caracterização, e tem um quê de mitológico também, né? No que eles propõem fazer com esse personagem, né? Aí, assim, se eu gostaria de fazer talvez algumas considerações do que eu senti que faltou, Uhum, já que ele coloca a questão seres mitológicos, né, que fazem uhum, parte desse universo onde ele está, eu sim. senti falta de algum elemento desse tipo na vestimenta, na roupa dele, na forma como esse personagem se apresenta. Ele está representado muito com uma roupa bem formal, bem normal, digamos assim, Sim. e isso
foge um pouco a esse universo que ele apresenta ali no texto, e apresenta como que vai ser a vida dele, a história dele, o que vai acontecer no Uhum. caminho dele. Então, eu Sim. acho que seria interessante a gente, ao olhar essa imagem, a gente já perceber que vai haver isso dentro desse universo onde esse personagem existe. Então, Isso. desse ponto de vista, acho que faltou esse elemento aí. Isso, não, não conversa, né? Talvez seja uma coisa que ele criou textualmente, até pensava em coisa, mas no desenho não tem nenhuma correspondência com essa questão dos Sim. seres mitológicos, né? Então, seria essa ressalva aí que eu faria Isso, a esse desenho. Beleza, então. Tá? Vamos para o segundo. Nós temos o Akin. Akin é um menino muito imperativo, diagnosticado com DDAH. Embora ele seja irresponsável e muito amoroso com seus amigos animais. Se embora ali, tá, depois a gente avalia. Aqui tem a capacidade de se comunicar com as criaturas, além de ter a lealdade de quase todos os bichos. Portanto, a palavra portanto saiu, não sei se foi uma questão de edição ou se foi na hora da escrita dele lá. Portanto, Kim não poderia matar sem precisão nem dar as costas. Devido ao diagnóstico de DDAH, Kim acredita que pode mudar depois de sua mãe ter contado a história dos paladinos. Mãe, um paladino é um herói cavalheiresco errante, destemido, de caráter inquestionável, que segue sempre o caminho da verdade, da lei e da ordem, sempre disposto a proteger os fracos e lutar por causas justas. Indivíduo que defende com ardor as grandes causas conhecidas por seu esforço e coragem para ajudar pessoas oprimidas ou lutar por boas causas. Akin, após ouvir tal história, ficou indignado, ao mesmo tempo curioso e intrigado. Akin adotou o objetivo de se tornar um paladino, um cavaleiro errante, um cavaleiro, né? Ali Uhum. faltou o H. Cavaleiro errante que protege os fracos, os oprimidos. Luta pelo qual é justo, é irresponsável, tem coração digno e corajoso. O paladino de seus fiéis companheiros animais enfrentam grandes aventuras encarando seu irmão Nathan, Sir Sombrio, que se volta contra sua família, além de enfrentar outros vilões como Homens-Arrão, a gangue dos Esboia. Aqui não só enfrenta os seus problemas de herói, como também seu problema de DDAH. Graças aos seus amigos animais e sua mãe, Isadora, feiticeira, ele não está sozinho. Mas isso é só o começo de muito. Observe alguns dos principais sintomas de DDAH. E aí Vai a descrição. vai a descrição do DDAH, né? Uhum. Bom, pela descrição dele, aí a gente vê que é uma proposta de criação de um universo de super-herói, né? Uhum, Então, a gente vê na figura aí o Akin, ele dividiu, né, o espaço assim de desenho do personagem com os animais ali, né? uhum, E isso eu acredito que não contou muito a favor assim do desenho, assim, do trabalho, né, da apresentação. uhum. Se ele tivesse focado mais no personagem, a gente poderia ter mais material para poder avaliar, né, ter desenhado o personagem Sim. mais focado e tal. Mas eu Uhum. entendo que a relação com os animais poderia contribuir aí até para o É, design do personagem, para a apresentação do é. poderia contribuir. Então a ideia, eu acredito que foi boa, mas a forma de apresentação poderia ser um pouquinho mais direta, tipo assim, poderia ter o personagem mais focado e colocar um ou Uhum. dois ou três animais, mas tipo assim, só a silhueta do animal, às vezes só a cabeça do animal Sei, em sei. volta, sabe, para fazer uma apresentação assim mais direta.
Então, Uhum, uhum, isso é um ponto que eu acho que poderia ter sido mais bem explorado. E aí o personagem em si, né? Vou até mudar aqui a forma de ver para conseguir ver um pouquinho melhor, tá? Só para poder uhum, aproximar um pouco mais. Então, assim, a gente tem um personagem desenhado assim com um uniforme já, né? E aí, dentro dessas características que ele apresentou, é importante a gente pensar como que vai ser esse uniforme, né? Esse uniforme ele está com essas cores, por que essas cores e não outras cores? Então, me parece algo um pouco assim despretensioso, sem muito, vamos dizer assim, sem muito pensar sobre o que a oficina pode ajudar muito nisso, assim, né? Tipo, nessas horas de escolher a roupa do personagem, o que a gente faz? Então, acho que uhum, nesse caso especificamente, acho que faltou um pouco essa pretensão de já criar um uniforme que já remeta um pouco daquela simbologia, né? Que o uhum, personagem ele tem por trás. Já que é questão de animal, então por que não trazer alguma coisa de animal já no uniforme do personagem? Poderia ser uma coisa assim, de identificação mais rápida e uhum. tal. Então, esses assim, são as principais ressalvas do desenho. E assim, entendi a proposta, acho que está num bom caminho, mas precisaria acertar essas coisas aí. Sim. Avaliando a questão da sintonia do desenho com o texto, né, da criação de Uhum. imagem dele com o texto, eu diria o seguinte, lembrando que a gente a gente vai ver depois os critérios ali de avaliação, né, antes Entendi. de escolher o desenho vencedor. Então, nós temos alguns elementos descritos no texto, quando você está avaliando a questão dos animais que foram colocados ali, a gente tem alguns elementos que poderiam talvez estar ilustrados e estão só na criação do texto. Por exemplo, a imagem da mãe, Sim. né? Poderia aparecer a mãe, porque ela é um personagem coadjuvante, né, participa Ela é ali dessa. responsável pela formação dele, né? Isso, justamente. Então, assim, a questão de. É claro que é uma coisa que vai ser vista a construção do personagem ao longo do curso, né? Mas é importante também na questão da proposta a gente pensar o seguinte: então, os elementos que estão no texto e não estão no desenho, e também o critério da originalidade, porque foi feita uma pesquisa mais aprofundada sobre os Uhum. paladinos e tal, heróis cavalheirescos e tal, isso é interessante. Eu não Uhum. sei se essa fala da mãe ali que foi colocada, se é se é uma construção da pessoa que elaborou isso, né? Ou se isso é copiado de algum lugar, se é cópia, né? Porque a proposta era a pessoa, sim, pesquisar, e foi feita até uma construção também do DDAH, né? Uhum. Então, esses dois trechos, a fala da mãe e os principais sintomas do DDAH, eles poderiam ser mencionados, citados, claro, né? Com uma Uhum. construção até psicológica do personagem, mas não transcritos tal e qual, ipsis É, literis, né? sim. Não poderia ter uma cópia. Então, nesse ponto aí, eu acho que a Sim. sintonia do desenho com o texto, né? De primeiro planejar o que vai ter, Uhum. talvez desenhar e escrever sobre os mesmos elementos, né? Então, Sim. faltou talvez o personagem da mãe e alguma coisa nesse sentido. Mas, né, a construção, a proposta de construção do personagem, a questão psicológica do personagem está bem aprofundada, né? Sim. Apesar de Concordo. não saber do critério da originalidade, se a gente pode contar com isso, né? A gente Concordo. pode olhar por esse lado. Perfeito. Tá? Isso Vamos para o aí. terceiro. Agora nós temos o Azulão. Uhum. O Azulão, alter ego de Átila Vaz Ibrahim Dias, é um jovem inteligente e criativo, natural da cidade de Sounápolis, cidade fictícia inspirada na minha terra natal, interior da Bahia.
uma série de eventos que envolveu inclusive a perda de seu mentor, Átila. Presume o manto e as responsabilidades com Tom Wesley que tinha e passa a atender pelo codinome de O Azulão, inspirado no pássaro de mesmo nome, que habita boa parte do Brasil. Átila é um jovem de porte atlético que possui a pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos e normalmente prefere deixar a barba raspada para não gerar vinculação entre ele e o seu alter ego. Além disso, considerando que a espécie azulão tem, quando jovem, a plumagem parda, gera a metáfora de que Átila é uma pessoa fadada ao eterno amadurecimento, como todas as pessoas que são, em suas condições, humanas. Entretanto, quando veste seu manto de cor predominantemente azul, com detalhes pretos, é como se chamasse para si as responsabilidades, a sabedoria e o discernimento necessários para desempenhar sua função, não só de justiceiro, como também de transformação da sociedade. Quanto aos traços de personalidade, há uma distinção entre Átila e seu alter ego, o Azulão. Átila é um jovem extrovertido, descontraído, esperançoso e dono de si, o que inclusive lhe rendeu o apelido dado por seu avô, Tiatã, Tiatã, né? Que além de ser uma nomenclatura utilizada para se referir à espécie do pássaro azulão, também remete às pessoas que possuem a mesma personalidade de Átila. Já o azulão é um arisco desconfiado, territorialista, no que se refere ao que acredita, à área que defende e as pessoas que nela habitam. Aguerrido e muito mais meticuloso, que lembra as características presentes na espécie azulão. A história desse personagem retrata os desafios e as mudanças que vão surgindo durante o amadurecimento dos jovens, ao tempo em que traz possibilidades que auxiliarão esses jovens a não se perder durante esse processo evolutivo do ser humano. Além disso, a história retrata também temas que colocam em análise o arquétipo do herói e essa figura construída socialmente de um salvador. Portanto, convida toda a sociedade a assumir seu papel de transformador da realidade social que está inserida e de protagonizar suas próprias vidas. Beleza. Legal. Bom, falar mais do desenho, então, a partir do texto, né, a gente vê que é uma coisa complexa também, profunda e tal. E o desenho ele é só um retrato, né, um recorte do que poderia ser tudo isso. E aí, assim, ó, pontos positivos que me agradam, que são interessantes. A questão de um bom conhecimento de anatomia e de poses, né, do personagem. Você vê que ele... Opa, perdão. Passou. Sim, que ele coloca a figura numa pose não estática, retinha, chata, digamos assim. Ele já coloca o personagem já com uma movimentação de braço, já tem uma perna assim um pouco mais para o lado e tal. Tudo isso aí favorece na nossa leitura do personagem. A gente entende aquilo ali como algo vivo, né, algo dinâmico, e isso é super positivo. A questão do conhecimento anatômico também, a proporção, essas partes técnicas do desenho está muito bom. E aí, a escolha de não colorir, a gente não sabe por qual motivo, também não era uma necessidade, mas a gente vê que a cor ela é importante na descrição, né? Ele acaba que fala muito sobre as cores e tal, então eu senti falta disso. Uma vez que ele coloca isso no texto, eu senti falta de ver isso no desenho. Isso. Assim, a forma como ele ia abordar, mas, assim, é uma coisa a se considerar. Sim. Outra questão é, de novo, a escolha de como fazer esse uniforme, né? A gente também tem uma história que vai para essa linha de um herói, é até um pouco mais complexo, não é tão claro exatamente como que ele vai atuar, né? O texto deixa
uma coisa meio ambígua até, assim, é interessante o personagem, o texto é bem interessante, mas Uhum. visualmente, talvez ele precisasse desenvolver esse uniforme a um ponto onde ficasse tão interessante quanto a história dele, assim. Então, tem Uhum. alguns elementos que eu não sei se conversam diretamente com o que a gente está vendo. A localização é ali Salvador, Bahia e tal, É, né? é, Tem esse rapaz de capuz, todo coberto, com uma espada meio ninja, é, umas joelheiras. Eu acho que faltou fazer essa conexão com essa origem mesmo, com a isso, ideia, isso. né? Então, eu acho que assim, tem um potencial muito grande por Uhum. esses conhecimentos técnicos da composição, da proposição, da, esqueci o nome da palavra que eu uso toda hora, da uma forma É, bem feita, nossa, que a sim, palavra sim, sim. sumiu. E eu acho que poderia ser usado de uma forma mais interessante, trazendo esses símbolos visuais que ajudariam a compor esse personagem de uma maneira muito mais impactante e correlata. Assim. Então, Uhum. essa seria a minha opinião. Aí. Sim, é importante a gente deixar claro que a gente está olhando a questão do edital que foi proposto, mas olhando também as bases que a gente tem, tanto da criação de arte visual quanto criação textual, né? É, é. E uma coisa importante é que não havia, você falou bem, essa exigência do colorir, o desenho não precisava ser colorido, poderia ser só um Uhum, croquis, uma projeção, mas ele chama, o autor desse desenho, né, dessa proposta, chama a questão da cor, né? é. O próprio nome do personagem é o azulão. Então, nesse Isso. caso aqui, não obrigatoriamente, né, porque o concurso não pede isso, mas pela questão do que faltou realmente a questão da cor e dessa conexão, né, esses elementos. É importante que eu acho que o desenho dialoga com o texto dialoga com o desenho. Então, assim, ou o que está no desenho, o texto descreve, ou o que foi criado textualmente, o desenho reproduz, Uhum, representa. Então, como falo da Bahia, como falo dessas coisas, tem ali o arquétipo do herói encapuzado, apesar do calor da Bahia, né? Mas uhum. isso não é a questão, não. A questão é justamente os exemplos que foram colocados ali, os elementos que foram colocados no texto, serem de alguma forma também representados no desenho. É. É. E o interessante do texto, né, avaliando mais a questão do texto, é que tem vários elementos literários, né, a questão de alter ego, É a verdade. questão toponímica, né, de uma cidade fictícia inspirada na cidade do autor, da autora desse desenho, né. Então Uhum, isso também tem uma questão assim, não é uma construção tão é uma construção até um viés começa a ser psicológico, questão de alter ego, né? uhum. Mas tem a questão literária também que tá bem elaborado, né? Sim, Elaborado. sim. Passando para o Tá. próxima proposta, próximo desenho. A personagem se chama Astrid Enya, sendo Astrid devidamente bela, força divina, origem escandinava, e Enya, pequeno fogo, origem celta. Hum, Ela é uma garota de 15 anos, viking, cisgênero, bissexual. Características marcantes de sua aparência são o Sidecult, não sei se eu li corretamente, no qual o lado esquerdo de seu cabelo rosa, além de piercings na sobrancelha e nariz. Ela tem uma personalidade um tanto quanto forte, podendo ser julgada como alguém difícil, extrovertida e nada reservada ou quieta. Ela é impaciente, mas busca conter esse lado. Não aceita desaforo ou injustiça, e se mexerem com ela ou com alguém que ela gosta, ela provavelmente vai planejar um jeito de fazê-los provarem do próprio veneno. Apesar disso, ela não é rancorosa, apenas paga na mesma moeda para deixar as coisas quites. Ela não deixa de ser muito bondosa e gentil com seus amigos e com quem mereça.
valoriza muito suas amizades e tem medo de magoar os amigos por seu temperamento. Astrid é bem confiante, por vezes ela se acha melhor que os outros, mas reconhece seus defeitos e pontos fracos. Desafios a deixam entusiasmada e um simples duvido é sua melhor motivação. Devido às suas relações familiares complicadas, Astrid acha que não merece receber amor ou carinho de ninguém, mas ela esconde esses sentimentos. Não sabe se expressar verbalmente, pois em sua casa nunca houve uma boa comunicação. Ela é filha única e fruto de um casamento arranjado. A mãe de Astrid teve de se casar com seu pai, apesar de ser apaixonado por outra pessoa. Durante toda a infância, Astrid foi submetida a um comportamento muito agressivo por parte da mãe, que descontava suas frustrações nela. Assim, ela teve de se tornar alguém forte desde pequena. Uhum. Bom, a coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei na dúvida, assim, eu posso ter deixado de perceber alguma coisa, mas ela coloca que ela é viking, né, a personagem. Uhum, E aí eu fiquei tentando ver como que isso ia se apresentar durante o texto, assim. E aí me pareceu que isso sumiu. Eu fiquei sentindo falta, assim, disso estar mais contextualizado, né? Sei lá, uhum, me pareceu uma coisa muito, uma história, de mãe com pai que não se dão bem, tudo bem, apesar de ser é, forte, triste e tal, mas me pareceu uma coisa meio que desse momento atual, assim. E aí eu fiquei um pouco me questionando isso para analisar o desenho, né? Porque a gente vê uhum, que ela tem primeiro assim, eu achei interessante a pose que ela propôs, assim, poderia ser uma coisa um pouco mais própria, esse desenvolvimento da pose. Me parece uma coisa assim de uma transferência de uma pose de uma fotografia que ela encaixou a personagem ali, me parece, tá? Isso não dá para a gente ter certeza. Mas isso são coisas que a gente vai desenvolver mesmo, né? Essa coisa de ter uma liberdade de criar pose, mas só o fato dela já ter proposto algo fora assim do comum já é positivo. E uhum, aí tem a vestimenta dela, que eu achei interessante, assim, a coisa da composição, essas meias, cada uma de uma estampa, assim, é um uhum, design atrativo, sim, assim, visualmente bacana, assim, dá para imaginar isso em algum lugar, em história em quadrinho, assim. uhum, E essa arma, né, essa espécie de machado, assim, que remete aí à coisa viking. Então, eu gosto dessa ideia de ser uma mistura um pouco de coisas que a gente tem na atualidade com uma coisa mais, ah, né, de uma outra época, de um outro lugar, assim. Eu acho que essas misturas geram personagens muito interessantes. Então, eu gosto da ideia. uhum, Acho que tem, assim, alguns pontos que poderiam ser mais desenvolvidos no sentido de fazer essa boa mistura desses elementos vikings, às vezes estarem um pouco mais fortes talvez no cabelo, assim, trazer alguns adereços que remetam mais a o que a gente tem de simbologia disso aí, e com coisas modernas. Eu acho que é uma ideia boa. Então, assim, tem alguns pontos para melhorar, mas eu acredito que o que foi apresentado está próximo do que ela apresentou no texto. Então, tá bem legal. Gostei uhum. do desenho. Sim, eu acho que em questão de correspondência entre o texto e a imagem, né? é, sim, realmente faltam algumas representações. É claro que a gente a nossa proposta não é que a pessoa representasse tudo que ela coloca, Uhum, né? uhum, Claro que o desenvolvimento do personagem vai se dar ao longo da oficina, né? Ao longo de uma história e tal. Mas é importante isso, né? A gente adotar essa visão. Todos os elementos que são textualmente representados ali eles precisavam ter alguma referência no desenho também. A uhum, questão do viking, né?
esse instrumento, essa arma que ela carrega aí na mão, não sei se isso seria uma referência ao Viking, né? Mas tem várias questões ali de todos os personagens aqui, e esse tem uma proposta mais apegada à realidade, né? A questões contemporâneas e tal, né? Digamos assim, que tem a questão da imaginação, tem a questão me fugiu a palavra aqui agora, a questão da criação transcendente, fora né, Assim, da realidade, justamente, mas traz várias questões sociais também muito pertinentes, muito atuais também. Então isso é interessante, torna um personagem não só visualmente, mas também em dimensão do texto, acho que está bem próximo, né? Bem próximo. Não tem todas as representações, mas aproxima bem. Eu acredito que assim, a questão de originalidade do texto, então a gente tem que olhar isso, questão de não há nenhuma cópia. A cópia de outro personagem também, eu acredito que não seja, né? Uma personagem feminina, né? Uma heroína feminina que não é tão comum, né? A maioria dos heróis são masculinos e tal. Então, isso também em questão assim, de tamanho de texto, né? De percentual de texto com correspondência com a imagem também está interessante. Tá? Perfeito. Vamos lá para o próximo desenho, que é o Asterion Gnose, deus grego africano, mais conhecido por ambos povos como Sterher, Senhor das Estrelas. Como seu próprio nome diz, ele é portador das estrelas. Ele criou muitas delas, assim como várias constelações. Asterion, em sua vida humana, era um astrônomo e filósofo apaixonado pelas maravilhas que estavam além da Terra, onde os olhos humanos não poderiam ver. Asterion, apesar de ter sido conhecido pelas estrelas, não ascendeu pelo seu conhecimento sem igual por elas, e sim por sua compaixão e força. Lutou por todos que podia, libertou o seu povo da miséria em que ele vivia por serem sempre atacados. Assim ele atingiu a iluminação, morrendo e batalha pelo que acreditava, ascendendo não muitos anos depois pelos seus atos. Apesar de ter sido agraciado por ir para o céu, onde achava que seria um lugar de liberdade, não demorando muito para perceber que essa liberdade era uma ilusão. Queria inovar, mas suas ideias eram sempre rejeitadas e menosprezadas. Se via preso e infeliz. Tinha que cumprir com o cargo que lhe foi dado sem se desviar de seu papel. Cansado de se sentir miserável, tentou mais uma vez propor uma ideia, mas essa era diferente das outras que envolviam o bem-estar dos humanos ou criações para o planeta. Essa envolvia o próprio céu, uma mudança de sistema. Pobre jovem, lhe foi arrancado a auréola. Não era mais um ser de luz, seria jogado fora como um lixo no inferno, para ser devorado pelos monstros por acusação de heresia e conspiração. Mal eles sabiam que isso não aconteceria bem. Ele sobreviveu, muito mais ali entendeu a diferença que o ódio dá ao poder. Anos depois, como um demônio, classe príncipe, a classe mais alta, sob o título de Luscos Fuscos, convidou anjos e deuses, os quais desejava se vingar e que também via como corruptos a um duelo, onde se acabaria até a morte dos anjos e deuses e de Lusco-Fuscos. Uma batalha que foi incrivelmente não muito desafiadora para o demônio. Depois desse dia, todos o temiam. O reconhecia como encarnação da maldade até sua própria espécie. Porém, depois desse dia, nunca mais se ouviu dele, aliviando um pouco mais a tensão dos céus. Atualmente, ele mesmo sendo, e aí continua mais a descrição, né, do personagem. Na verdade, toda
parece já uma narrativa, né? Mas pegando assim os pontos mais de característica e tentando fazer a relação com o desenho. O desenho a gente está vendo assim que existe, foi a primeira pessoa, a única pessoa assim que fez o personagem em mais de uma pose, o que é legal, né? Uhum. Não era necessário, mas é interessante porque a gente consegue ver mais de um momento, mais de uma emoção, enfim, mais de uma característica. Então tem um close, sei lá, um foco maior ali na cabeça do personagem, e eu acho que nesse ponto faltou uma melhor caracterização do personagem como um todo. Então, nesse ponto de dar um foco específico só para uma parte, eu acho que você vê que é um trabalho que é até bem bonito, com esmero ali, o cabelo, as achuras, é interessante visualmente, mas ficou focado só numa parte do personagem, sendo que com uma história tão desenvolvida, né, tão grande, com tantos aspectos aí que a gente vê no texto, a gente só poder observar como que é essa parte, né, a cabeça de perfil dele e tal, eu acho que isso não pesou tão positivamente na apresentação desse personagem aí, né? É Uhum. um visual legal, né? Tem um cabelo Sim. bacana, tem um visual interessante, mas eu acho que será que não poderia ser para esse visual poderia ser para um outro personagem que não esse que a gente É, viu aí? é. Talvez, né? Então nesse ponto eu senti falta de fazer essa caracterização, essa apresentação mais condizente com o que ela apresentou no texto. Isso. E tem essa questão, né, que a gente está avaliando em todos os desenhos, que é a questão é, de representar aquilo que o texto traz, e esse também é um texto bem extenso, que para a proposta de uma descrição do personagem, igual você falou bem no começo ali da sua avaliação, ele já tem mais a questão de narrativa, né? Ele já começa uma narrativa, uma coisa de sinopse do que vai acontecer com o personagem. Textualmente falando, ele traz elementos interessantes, né? De etnia, de mitologia, de imaginação, de personagem, uma ligação com vários elementos, mas ele é um texto confuso. No Uhum. seguinte sentido que ele vai enumerando uma série de coisas, colocando uma série de coisas ali que não estão representadas no desenho, e que a gente lendo assim no contínuo, a gente não tem que fazer mais uma leitura para poder. Então, assim, tem a questão do gênero textual, que era uma descrição do personagem, ele faz a descrição sim, mas colocando muitos elementos, né? Elementos assim que às vezes os outros também colocaram, né? Vários elementos, mas esse aqui, pelo volume de texto, ele está um pouco mais confuso. Mas é uma proposta interessante, né? Uma proposta que vê que todas as propostas teve uma pesquisa, né? Teve uma vinculação com a cultura, né? Que é a proposta do concurso, que é um concurso cultural, né? Que envolvia o desenho e a escrita. Então, isso ficou bem bacana mesmo, né? A inspiração dele, a, a questão da silhueta dele de lado, assim, e tal, foi bem interessante, mas a representação também não tá tão completa. Pô, é muito texto para Uhum. pouca representação do que está no texto ali no desenho, né? E uma outra dica também que eu acho que poderia ser dada nesse momento é a questão da quantidade de nomes que foi dada para o personagem, né? Então, É, são é, 3 nomes que a gente vê. Assim, eu sei que tem as suas justificativas, mas sim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco atento, assim, para não confundir o leitor, a pessoa isso. que estiver vendo essa história aí, de como chamar esse personagem. Então é interessante a gente ter sei lá, uma objetividade nisso, assim. Lá na construção, durante a oficina, durante a construção do personagem, a construção da narrativa, tem muito isso também, né? O Uhum. personagem ele pode assumir, né, um segundo nome, uma personalidade, né, uma outra personalidade e tal, mas
com clareza. É muito necessária a clareza textual. É só ter um cuidado, né? E como a gente está trabalhando no desenho, é uma oficina de desenho, então essa clareza ela tem que ser assim, enxugar bastante o texto e representar mais pelo desenho, né? O desenho tem que falar mais do que o texto que o acompanha. Né? Isso é importante também. É. Rafa, chegamos aqui ao final dos desenhos, esse foi o último. Nós agradecemos todos que participaram, né, desse concurso cultural. E a gente vai agora para a questão da avaliação, É. né? Então a gente vai chegar à avaliação. Esse vídeo ele vai estar postado não só para os alunos, mas ele vai estar postado até no YouTube, né, do Educativo também, da Espaçonave. Se quiser a gente posta, né, conjuntamente esse vídeo como um resultado do nosso concurso cultural. Sim. E aí, antes da gente passar para a questão do nosso veredito, nossa escolha, né? Eu gostaria só de lembrar aqui a questão do edital, né? Para a gente ser bem fiel ao que o edital pede. Então, foram feitas inscrições até o último dia 27, né, de fevereiro. Deixa eu conferir aqui, todas as inscrições foram feitas dentro do período, né? A última inscrição que nós tivemos foi no dia 21, né? Então todas elas estão dentro do prazo. E a questão dos critérios para a gente avaliar. A gente fez uma avaliação, é importante deixar claro para quem está assistindo a gente também, né? Para os participantes desse concurso, que a gente fez essa transposição das imagens, dos desenhos, sem se ater, sem tomar conhecimento de quem são os autores, né? Por uma questão de clareza, de transparência do processo, né? Então, olhando aqui a questão do edital agora, né, que está projetado aí na nossa tela, a avaliação, a produção cultural, desenho, mas descrição do personagem seria avaliado pelos professores Rafael Vasques, responsável Samuel Dodegan, da Educativa, levando em consideração os critérios de criatividade, originalidade, ortografia e adequação da linguagem à proposta do autor. Né? Então, foi tudo isso que a gente foi avaliando em cada um dos desenhos. Então, eu acho que agora a gente pode, então, chegar a um consenso, né, Rafa? A gente depois comunicar ao vencedor desse processo. Aí. Pode fazer a sua avaliação geral. Então, no geral, a gente tem desenhos que todos poderiam estar um pouco mais criativos, né? Se a gente pensar por esse critério de criatividade, é algo que eu senti falta de algo de uma coisa que fosse nova, que parecesse algo novo, assim. Uhum. E também original, né? Então, me pareceu algo muito próximo com algumas coisas que eu já vi, assim, né? Então, não é tão fácil decidir qual que é o mais criativo ou mais original por conta dessa proximidade que a gente tem aí com o que já tem. Eu confesso que eu não sei agora dizer assim, tem que pensar um pouco. É. Tem que, não sei, como é que a gente fazer por exclusão, talvez. Justamente. A gente pode passando os desenhos, se você quiser, e a gente chega né, no consenso. Né? Só relembrando os personagens, tem o Tião, né? Porque o Tião, a gente, assim, nesses pontos específicos, é o que eu falei, ele tem uma coisa que é bem interessante no estilo, né? Uhum. Mas a vestimenta dele eu achei assim algo muito casual. Então senti falta disso. Então teria essa ressalva. O próximo, assim, vamos passando para eu ir relembrando. Sim. Aí a mesma coisa, assim, esse uniforme achei muito parecido um pouco também com uma coisa, lembra alguns personagens que eu conheço, assim, em termos de uniformização. Então, sabe? Aí também, assim, tipo, eu acho que houve talvez uma tentativa de buscar mais elementos, então já estaria um pouco na frente, Uhum. mas eu acho que como
fugiu tanto, assim, eu ainda deixaria essa ressalva, porque tipo, tem elementos visuais que são um pouco mais ricos, né? Então só não é aquele uniformezão básico e tal, Uhum. mas como a gente tem que fazer essa relação com o que foi proposto enquanto É, ideia e tal, é, então não dá para só falar só do desenho, né? Então tem essa ressalva também. uhum. E aí a mesma coisa, né? A mesma questão. E por último, eu acho que assim, o último desenho que a gente recebeu, eu acho que a gente poderia acabar deixando ele para, sabe, não considerando por uma justiça, assim, todo mundo fez um personagem mais completo, conseguiu desenhar ele mais inteiro, deu uma caracterização melhor. Eu acho que nesse sentido a pessoa ela não pôde, né, ou quis favorecer uma parte específica, então nesse ponto acho que fugiu um pouco, né? Não dá para avaliar a criatividade e a Sim. qualidade. Então acho que pela impossibilidade de avaliar nesse sentido o desenho, eu acho que esse a gente já podia A gente deixar, já podia descartar, né? né? E textualmente também, igual eu falei, todos eles podem melhorar no sentido de sintonizar o desenho com o texto. Uhum, Todos, sem exceção, né? uhum, De representar, mas em questão, como você disse, a representação completa do personagem olhando por esse lado, e a questão textual também, este texto aqui ele foi o mais confuso, né? Ele trouxe vários elementos interessantes, mas talvez com a elaboração um pouco melhor, enxugando um pouquinho melhor e com um pouco mais de clareza também, porque ele traz, além do excesso de informação, ele traz dois gêneros, que é o descritivo e o narrativo, né? Então, sim. nesses dois, a gente já pode deixar esse aqui de lado, então. Então, a E aí, gente. eu sugeri, bom, eu colocaria esses que restaram todos meio empatados, viu? Então, acho que você poderia dar uma contribuição nessa coisa de como que o texto vai se diferenciar para a gente ver qual que, vamos supor, Sim, né? Tá tá. mais na frente. Eu vou fazer o seguinte, né? É, esse texto aqui, né? Ele, ele é o mais sucinto. É interessante pela questão de ser sucinto, porque, como eu disse, é uma oficina de desenho. O desenho tem que falar mais que o texto. Né? Uhum. O desenho tem que falar mais do que a fala do personagem, do que uma descrição. Às vezes você vai ter uma narrativa só com desenho, né? O É, texto ele é dispensável até, então o texto aqui ele é secundário. Mas nesse ponto aqui, ele é o mais sucinto, ele é o mais enxuto, isso é bom, mas talvez ele poderia ser um pouco mais elaborado em questão de construção do personagem, uma construção talvez um pouco mais psicológica e tal, né? E a questão da repetição, textualmente falando, a qualidade do texto, né? Existem elementos que a gente pode usar textualmente para poder evitar essa repetição, né? é, Da palavra Pantanal. Então ele se torna repetitivo. Culturalmente falando, eu destacaria esse aqui como talvez um dos mais originais, porque os outros imitam assim, né? São originais sim, mas tem elementos que reproduzem muito o uhum, herói, né? A gente poderia assemelhar a vários heróis aí, né? A questão da capa, a questão da ser atlético, de ser isso, ser aquilo. Então esse aqui seria um herói brasileira, né? Mais sim, representativo da cultura brasileira. Ele tem isso de muito positivo, se destaca por isso, né? sim. Esse aqui ele tem a questão do herói, ele reproduz algumas questões muito peculiares que o imaginário de herói tem, né, pra gente aí de uma forma geral. E, textualmente falando, ele faz uma pesquisa interessante, mas eu não posso, nesse momento aqui, avaliar a fala da mãe e a Uhum, descrição do DDAH ali como original. uhum, é, Por quê? O que seria originalidade? Eu pesquiso
um distúrbio, eu pesquiso uma questão que vai impactar psicologicamente na construção do personagem, mas eu reproduzo com as minhas palavras. Então tem essa questão também, né? Esse aqui, ele traz elementos assim literários bem interessantes, a questão do alter ego, a questão da cidade fictícia, né? Visualmente a gente falou que a questão da cor, né? A questão da cor seria importante porque ele nomeia como azulão, então a cor azul aqui, num desenvolvimento do personagem, vai ser necessário aparecer, né? Trabalhar essa questão das cores. E essa aqui, textualmente falando, apesar dela trazer, não representar, todos eles, né, estão em pé de igualdade, não representar tanto, ou em maior parte, tudo que o texto traz no desenho, mas é a que se diferencia mais dos outros, porque é uma heroína feminina, né? Que a gente não vai conseguir, talvez, compará-la com. Apesar de ter surgido muitas heroínas femininas, né? Mas a gente não consegue comparar, talvez a gente não tenha tantos parâmetros de comparação com heroínas, sim, mas com heroínas femininas, talvez não, né? Ou com heróis, né? A questão do herói, o uso da arma ali. E, textualmente falando, que tem um texto na medida certa, que traz algumas questões muito, muito presentes da nossa sociedade, né? Muito até, às vezes, complexas de serem trabalhadas, de serem construídas, mas interessantes, né? Porque toca em vários pontos, né, muito atuais. Então, eu colocaria para a gente decidir esses dois. Essa aqui é a Astrid Enya e o Tion, né? Em questão de originalidade, eu colocaria esses dois. Mas textualmente, a Astrid Enya, que tem uma questão, o texto na medida certa, uma pesquisa interessante sobre temas atuais para poder construir o personagem. O Tião ele já tem uma questão, o texto é mais sucinto e textualmente não tem tanta qualidade quanto o outro. Tá? Olha, vou ser bem sincero que eu não achei que ia ser tão difícil assim, de verdade. A qualidade está bem grande, né? E eles não são, eles são diferentes, mas eles são parecidos também, naquilo que poderia ser melhorado. Então, cada um tem um elemento assim muito positivo e também tem alguma coisa que poderia ser desenvolvida. Então, é difícil fazer essa escolha. Mas vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer? Somos duas pessoas, o que a gente faz? Porque, assim, em termos de origem, você já definiu, já puxou para dois. Eu acho que, pegando esse desenho e o desenho da personagem Astrid ali, eu acho que esse aqui ele é mais criativo, assim. Ele desenvolve, ele tem um trabalho de uma pose e parece que foi mais livremente criada, entendeu? Foi composta, foi pensada. Você vê que eles são semelhantes no sentido de ter os dois personagens estão segurando ali meio que uma arma e tal, mas tem uma coisa nesse personagem que ele segura a arma de uma maneira crível, assim, que sustenta a arma, que faz o corpo ter um movimento que seria adequado para segurar aquela arma, traz alguns elementos ali, sabe, de caracterização também na expressão já do personagem, entende? Que passa um pouco da emoção dele e tal. E ao passo que o desenho da personagem de Astrid, você vai ver que você puder até colocar para fazer a menção assim com a imagem, assim, é um detalhe, né? Que a gente está tirando o detalhezinho. Mas ela está segurando essa arma já de uma forma em que não é crível o suficiente, porque sei lá, o peso da arma,
a forma como ela está segurando. Então, eu acredito que, em termos de criação, houve mais criação naquele do que nesse. Esse me parece, né, posso estar avaliando assim de uma maneira distante, mas que houve um aproveitamento de uma pose que já existia e foi colocado aí um elemento para compor. Tipo, sei lá, uma foto de uma pessoa com um braço assim, e aí foi colocado a arma do jeito que estava. E não teve a criação no sentido de pegar e dar uma pose onde a sustentação desse objeto ficaria mais crível, assim, que daria mais caracterização ao personagem. Então, entre esses dois, acredito que ela teve um pouco mais de criação, assim, criou mais. Eu também penso o seguinte, apesar dos dois, a gente colocar os dois para a gente discutir, para a gente decidir, apesar da gente não ter personagens femininas, não ter tantas personagens femininas, mas acho que a gente também não tem tantos personagens representativos da cultura do interior do Brasil. A gente vai ter o Jeca Tatu, que é uma criação do Monteiro Lobato, né? Que depois vai virar aí no cinema o personagem Mazzaropi, né? Que é a figura do caipira. Mas a gente talvez não tenha nenhum herói representante do Pantanal Mato-Grossense, né? Que é uma questão. Eu acho que seria interessante, apesar da qualidade de ambos os textos, mas seria interessante também a gente dar uma oportunidade para o Tião se desenvolver também, né? É uma indicação bacana, né? Perfeito. E Bom, aí? eu vou ficar nessa opinião. Acho que não é fácil escolher, mas eu acho que ele contém todos esses critérios que a gente buscava. É um desenho criativo, é original, né? Em certa medida, dentro da sua medida, ele é original, sim. Portanto, atende bem o que a gente propôs, né? Em questão de originalidade, a gente pode nomeá-lo como ganhador, né? De criatividade também, né? Então fica aqui decidido que o Tião é o nosso personagem ganhador. Em breve a gente vai entrar em contato, a gente vai verificar aqui quem é o autor dela, né? E já pode até verificar de uma vez, já anunciar aqui no final da nossa live, né? O criador do Tião é o Alcir Alves de Souza Júnior, né? Então a gente vai entrar em contato com ele. Né? Parabéns ao Alcir, obrigado a todos pela participação. E no próximo dia 5, às 19 horas, então a gente começa a nossa oficina Personagens de Papel. Maravilha. Beleza, Rafa? Valeu, obrigadão, Samuel. Um abraço, obrigadão a todos. Até mais. Parabéns ao criador do Tião. É isso aí. Nosso personagem ganhador.